Fala galera, beleza? Aqui é o Isaac do Fazendo Física, hoje resolvendo o PAS 3 de 2017, dando lá nossas continuidades nesse PAS aí, beleza galera? Então, bora aqui meter bala. Então, PAS 3 aí, 2017, jogo do osso, tranquilo? Então, primeiramente ele dá essa imagem aí desse circuito com duas resistências, beleza? E esse texto. No circuito acima, a resistência R1 e R2 são resistores ôhmicos de resistência iguais a 400 ohm e 200 ohm respectivamente. O potencial no ponto A do circuito é o U1 de igual a 600 watts e no ponto F o 2 é igual a 0 watts. Os fios condutores do circuito são considerados ideais. Com base nessas informações e no circuito mostrado, faço o que se pede no item 118, que é do tipo D. Beleza, galera? Então, questão aí discursiva. Então aí, 118, esboce na figura a seguir o comportamento do potencial elétrico nos pontos A e F do circuito, beleza? Então, para a gente começar aqui a nossa resolução, o que ele quer? Ele quer que a gente esboce o gráfico aí das DDP em cada ponto do nosso circuito, beleza, galera? Então, eu vou passar essa imagem aqui para o lado e trazer a imagem do texto, beleza? Para a gente começar a calcular. Então, primeiramente, eu quero achar a corrente elétrica que passa no nosso circuito em geral, beleza? Então, o que eu faço para descobrir a corrente elétrica do nosso circuito? Primeiramente, eu vou calcular a associação de todos os resistores de toda a resistência, da associação de resistências do meu circuito, a resistência total do meu circuito, beleza? Então, a resistência associada, beleza? E como nossos resistores estão em série, o nosso R1 e R2 estão em série, a gente precisa simplesmente somar R1 com R2, beleza, galera? A questão fala que um vale 400 e o outro vale 200, beleza? Então, 400 mais 200 é igual a 600 ohm, beleza? Agora, eu quero achar a DDP total do meu circuito, beleza? A DDP total do meu circuito, esse U. Se lembrando que ele fala que a DDP no ponto A é igual a 600 e a DDP no ponto F é igual a 2, beleza? Então, o ponto A tem a DDP U1, valendo 1, U1, e no ponto F é o 2, de acordo com a figura aí, beleza, galera? Então tá, se lembrando que é sempre o maior menos o menor, tranquilo, galera? Então, ele fala aí que o 1 vale 600 e o 2 vale 0, beleza? Então, 600 menos 0 é igual a 600 watts. Beleza, galera? Então, achamos a resistência associada e a DDP total do meu circuito, beleza? Ah, Isaac, mas ele falou que quem quer a corrente. Calma. A gente vai achar a corrente através dessa fórmula aqui. DDP é igual a resistência vezes a corrente. Beleza, galera? A gente tem a nossa DDP e a nossa resistência total do nosso circuito. Então, vai ficar 600 é igual a 600 vezes a nossa corrente, beleza? Só substituir os valores que a gente tinha achado anteriormente. Tranquilo? Como eu quero achar a corrente, eu vou passar esse 600 que está multiplicando por outro lado, dividindo. Beleza? Então vai ficar corrente é igual a 600 sobre 600, beleza? Então, corrente é igual a 1 ampere, beleza? Passando aqui para o lado. Agora, bora começar a achar a DDP de cada ponto do nosso circuito, beleza? Tranquilo? Então tá, bora começar no ponto A. No ponto A, a questão já traz pra gente, fala que a DDP no ponto A é igual a 1 e eles valem 600 watts. Então, beleza? A DDP no ponto A é igual a 600 watts, beleza? Agora, bora achar a do ponto B. Como a gente acha a DDP do ponto B? Bem simples. A gente vai pegar a DDP do ponto anterior. Qual é o ponto anterior? É o A. E subtrair pela a DDP entre o ponto A e o ponto B. E como a gente faz isso? Olha aí a fórmula que eu coloquei em cima. A fórmula em cima que eu coloquei, falei que DDP é igual a resistência vezes a corrente. Beleza, galera? Então, eu vou pegar a resistência que está entre o ponto A e o ponto B. Beleza? Como vai ficar? Então, recapitulando, vai ficar a DDP de A menos resistência vezes a corrente. Beleza? Então, essa resistência é a resistência entre o ponto A e o ponto B. Beleza, galera? Tranquilo? Então tá, a resistência do ponto A, como eu mostrei, ela vale 600, beleza? E quanto vale a resistência entre o ponto A e o ponto B? Se vocês olharem para a imagem, entre o ponto A e o ponto B, não tem nenhuma resistência, não tem resistência nenhuma, beleza, galera? Então a resistência entre o ponto A e o ponto B é 0, e a corrente do circuito
é 1, beleza? Então vai ficar 600 menos 0 vezes 1, beleza? Então, 0 vezes 1, 0, e 0 menos 600, 600. Então, a DDP do ponto B é igual a 600 watts. Tranquilo, galera? Tranquilo? Então, agora bora pegar no ponto C. A do ponto C é bem simples, é o mesmo esquema. Você vai pegar a DDP do ponto anterior. Qual é o ponto anterior? Ponto B, beleza? E subtrair pela DDP entre o ponto B e o ponto C, beleza? E quanto se calcula a DDP do ponto B e o ponto C? Bem fácil, você vai pegar a resistência que está entre o ponto B e o ponto C e multiplicar pela corrente do circuito, beleza? Então, recapitulando, a gente vai pegar a DDP do ponto anterior, o ponto B, menos a resistência entre o ponto B e o ponto C, vezes a corrente do circuito, beleza, galera? Então, como vai ficar aí? Vai ficar 600 menos 400 vezes I. Lembrando que esse I vale 1, beleza? Então vai ficar 400 do mesmo tipo. Então vai ficar 600 menos 400. 600 menos 400 é igual a 200 watts. Beleza, galera? Tranquilo? Achamos aí a DDP do ponto C. A do ponto D, a mesma coisa. A gente vai pegar a DDP do ponto anterior. Qual é a DDP do ponto anterior? Ponto C. Menos a resistência entre o ponto C e o ponto D, vezes a corrente do circuito, beleza? Agora, se lembra aí, tem resistência entre o ponto C e o ponto D? Não existe resistência entre o ponto C, então a resistência é 0. A DDP de C a gente achou que é 200, beleza? E a corrente é 1. Vai ficar 200 menos 0 vezes 1. Beleza, galera? Então, 0 vezes 1, 0. E 0 menos 200, 200. Beleza? Então, 200 watts. Beleza? Tranquilo? Bora achar do ponto E. Beleza? O ponto E é a mesma coisa. A gente vai pegar a DDP do ponto anterior, do ponto D, menos a resistência entre o ponto D e o ponto E, vezes a corrente do circuito, beleza? Então aí, DDP de D, menos a resistência entre o ponto D e o ponto E, vezes a corrente do circuito, beleza? A DDP do ponto D, a gente achou 200, tranquilo? E a resistência entre o ponto D e o ponto E, o texto fala pra gente que também vale 200, beleza? Então vai ficar aqui 200 menos 200 vezes 1, beleza? Então, 200 vezes 1, 200. Então, 200 menos 200, 0, beleza? 200 watts, 0 watts, beleza? Agora a gente vai ver a DDP do ponto F. A DDP do ponto F, o texto traz pra gente. Fala que a DDP do ponto F é igual a 0. Então, beleza? Então, a DDP do ponto F é igual a 0. Tranquilo? Tranquilo, né? Então, tá. Agora a gente vai traçar o nosso gráfico, beleza? Então, bora pegar aí de acordo com o que nós achou. Então, nós já achamos que a DDP do ponto A é 600 e a DDP do ponto B também é 600. Então, você traça um gráfico do ponto A até o ponto B assim na horizontal, identificando que o ponto A e o ponto B também tem 600, beleza? Agora vem aí. Quando ele vai para o ponto C, a DDP dele cai para 200. Então, você vai fazer uma DDP até o ponto C caindo para 200, beleza? Então, eu falei que a DDP no ponto D também vale 200. Então, você faz aí que a DDP do ponto D, uma reta assim na horizontal, também vale 200, beleza? E que fala aí? Fala que no ponto E, a DDP cai para 0. Então, você faz a reta caindo para 0 no ponto E, beleza? E no ponto F também vale 0. Então, continua a reta no ponto, no eixo 0, beleza, galera? Então, essa vai ser a arcada do nosso gráfico. Tranquilo, galera? Então, esse foi o final, finalizamos a questão. Agora, como vocês deviam ter escrevido lá no seu caderno de resposta? Bem simples. Só precisa ter feito assim o gráfico que a gente achou do ponto A valendo 600, então você faz uma reta até o ponto D, até o ponto B, na mesma DDP. Então você abaixa até o ponto 200, que é o C, continua até o ponto D. Ixi, agora que eu fui ver que eu notei aqui que eu não estiquei. É só vocês dar uma esticadinha até o ponto D e depois, beleza, galera? Então, depois você cai até o ponto E e vai até o ponto F. Tranquilo, galera? Só isso. Então, essa foi a questãozinha de hoje, questãozinha do tipo D. Se gostou, deixa o seu like. Não esqueça de comentar se tiver alguma dúvida que eu estarei respondendo aí. Também compartilhe com seus amigos aí que estão no perrengue, que estão estudando muito, não estão conseguindo fazer as questõezinhas de física, essas questões difíceis desses pais. Eu estou tentando resolver aí todas para vocês. E não esqueça de se inscrever também, vai ajudar muito o canal. Então é nóis, valeu, falou!